Fala turma, eu disse para vocês que voltaria e voltei, pois é, com muito conteúdo legal, tá? Hoje não vai ser diferente, hoje vamos bater um papo muito proveitoso, principalmente para você que tem expectativa de crescimento, de expansão, pois é. Então já pega, anota os insights, tá bom? E não apenas anota o insight, mas entenda que isso é extremamente valioso para que você coloque em prática, tá bom? Então nós somos a Gabiô, eu sou o André Gabiô, né? Sou CEO. Enquanto empresa, nós gostamos de produzir conteúdos de qualidade, né? Entregar para você um conteúdo valioso para todos aqueles que querem empreender ou já estão empreendendo e estão matando aí um leão a cada dia. E é isso, né? Nossa vida de empreendedor nos leva, né, a esses desafios. E o nosso intuito aqui no podcast, né, no Gabriel Talks, é produzir um conteúdo que vai te ajudar, né, a pensar mesmo, a raciocinar, a entender como outros empresários de alguma maneira, né, passaram por alguns desafios que podem ser os seus desafios também, tá bom? Então, antes de começar esse bom bate-papo, eu quero que vocês já se preparem aí, peguem um café e se sintam à vontade, né? Muito mais para anotar os insights e fazer essas coisas acontecerem aí no seu dia a dia. Roda a vinheta. Fala turma, voltamos. Pois é, agora sim, agora é a Vera, tá? Estou aqui com um convidado mais do que especial. O relacionamento com ele começou algum tempo atrás e para mim é uma satisfação imensa. Já vou dizer aqui para vocês, tá? Uma pessoa que a gente admira, que o mercado admira, né? Pelas entregas, por tudo aquilo que ele faz, profissionalmente falando e depois como empresário também, né? E esse momento para mim é um momento extremamente valioso de poder conversar com ele. E para que eu não tenha nenhum tipo de falha na apresentação dele, eu vou deixar que ele comece se apresentando, dando as boas-vindas para vocês, para que a gente possa bater um papo assim muito valioso com a palavra, seu Dr. Wilson. Tudo bem com vocês? Olá, primeiro é um prazer muito grande estar aqui conversando com vocês e dizendo para vocês que sim, eu sou muito grato, né, ao pessoal da Gabi, o André, especialmente, por todos os processos que eles conseguiram implementar nas nossas empresas e toda a otimização de processos que a gente conseguiu receber lá, né? Eu sou o Wilson Torres, eu sou professor desde 1997, em muitos Boa. anos, né? Já declarou, né? Eu sou apaixonado pela educação e depois de algum tempo a gente começou a empreender também. Já fiz muita coisa, já fiz eventos, já fiz festas, já fui sócio, sou sócio hoje de uma empresa de formaturas, fui sócio de uma festa anos 80 lá no passado, a Ritmos 80. Mas a minha paixão muito grande sempre foi a educação, né? Eu saí do colégio, entrei na faculdade, já comecei a ensinar, né? E depois de algum tempo, né, surgiram as oportunidades, a gente abriu um curso, que era o curso Unimais, e que depois virou o Colégio Unimais, que hoje já tem 2 unidades. Mas basicamente é um apaixonado por educação, que por conta disso começou a empreender e se apaixonou pelo empreendedorismo também. Boa, boa, boa. Eu não disse para vocês que o rapaz já fazia muita coisa. E, obviamente, é sobre essa ação empreendedora, é sobre essa ação de ser um apaixonado por aquilo que faz, que a gente vai conversar hoje. Obviamente, isso levou ele a trilhar caminhos de expansão. E esse caminho de expansão é talvez um caminho muito doloroso, né? Primeiro porque é um desafio para além daquele que a gente já corre todos os dias com aquilo que já temos, mas muitas vezes o mercado chama a uma responsabilidade, a gente precisa estar preparado para ela e a gente precisa estar preparado para cumprir, né, com aquilo que a gente se comprometeu desde o início, né, cativando todos com uma entrega e um serviço que é um serviço aceito por esse mercado que nos convida todos os dias a entregar melhor. E aí a primeira pergunta, né, o primeiro bloco de perguntas que eu queria trazer para ele é o Wilson, entendendo que o desafio enquanto empresário aconteceu, eu entendo que olhar para uma unidade foi, no primeiro momento, algo que talvez qualquer outra pessoa que estivesse na sua posição entendesse que era o mínimo a ser feito. Mas o mercado, em algum momento, lhe convidou a expandir. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse desafio, né? Esse momento, o que levou você a tomar a decisão, quando eu digo você, né? E a todos aqueles que estão ali no time, Com certeza. né? A tomar essa decisão. E quais foram as perspectivas dentro dessa ação que você entendeu que foram importantes para tomar?
Veja, a gente começou, antes de mais nada, o negócio, né, a educação, ele precisa ser encarado como educação primeiro e depois um negócio. Ou Sim. você tem propósito, né, ou você realmente busca seu propósito, ou a probabilidade disso não ir muito longe, ela cresce. Então, a educação é um propósito, a educação é a gente entender que a gente precisa pensar no cliente, né? Pensar tanto no cliente quanto no usuário, né? O pai do aluno é o cliente, o aluno é o próprio usuário. E a Perfeito. gente precisa estar sempre cuidando dessas duas partes e entendendo que a entrega para eles é o foco principal. Quando a gente tem um propósito, a gente começa a entregar pensando somente no propósito. E aí as coisas começam a dar certo. Foi assim que a gente pensou lá no curso Uni, quando a gente começou a entender quais eram as necessidades iniciais, né, dos nossos alunos, muita gente sobrecarregada emocionalmente, principalmente, e sem a estratégia correta. Pensamos então em algo individualizado, deu super certo. A gente deu um passo seguinte, que foi a expansão para a segunda unidade, ali na casa, vizinho à Casa Alemã, na Jorge Amado. E algum tempo depois, a gente pensou, né, 2 anos depois, mais especificamente, a gente começou em 2020, na verdade. 3 anos depois, a gente abriu o colégio agora, né, 2023, o colégio de ensino médio no Garcia e agora 2024, a unidade da Atalaia. O que fez a gente pensar na expansão, primeiro foram os pedidos, né, orgânicos, né, a gente tem muita felicidade, né, em dizer que organicamente as pessoas disseram, ó, tá fazendo muito sentido, eu sou aluna do cursinho, minha irmã é aluna ainda do colégio, por que você não abre um colégio com o mesmo propósito, com a mesma ideia do cursinho? E a gente começou a pensar nisso e eu, já apaixonado pelo empreendedorismo, comecei a estudar um pouco mais. Participei de alguns cursos, né, viajei para fazer alguns cursos e a gente começou a entender, né, a necessidade de trabalhar baseado em dados, né, o estudo de dados, a análise de dados. Sim. Foi quando a gente começou a analisar os indicadores da gente e a gente percebeu que existia a oportunidade, né, para a gente começar a entender, né, o processo de expansão e pensar nas próximas possibilidades, né, nos próximos passos. Nesse sentido, a gente começou a ver indicadores específicos, né, que falavam sobre quando a gente precisa, né, ou quando a gente pode expandir, quando a gente está perdendo a oportunidade e quando a gente consegue enxergar a oportunidade e correr atrás dela. Foi o que a gente fez. Né? O custo de aquisição de clientes, o lifetime do cliente, a gente começou a analisar cada um desses dados e a partir daí a gente começou a enxergar que existia a possibilidade. Foi quando a gente abriu a segunda unidade e logo depois a gente abriu com a oportunidade a unidade da Atalaia. Hoje a gente opera em 3 unidades, né? Na 13 de julho, o cursinho exclusivamente. No Garcia, cursinho e colégio de ensino médio. E na Atalaia, o colégio desde o fundamental até o ensino médio. Isso tudo só veio com muito estudo. É lógico que o estudo por si só não vai te dar a segurança geral, a segurança real de que você vai dar certo. E aí a gente vai sempre pensando também confiando no propósito da gente, pensando no que a gente está entregando, se retroalimentando com todo o feedback que a gente vai recebendo, tanto do público interno, né, do cliente interno, quanto do externo. É importante a gente rodar as pesquisas todas de satisfação. E também a gente vai começando a enxergar que no mercado existe espaço. Foi quando a gente deu os passos seguintes e, graças a Deus, as coisas começaram a funcionar. Sempre foram muito positivas, né, para a gente, mas nunca sem muito trabalho. Né? Boa, boa. Isso é fato, né? Às vezes pensamos que as coisas são simples, mas não são simplórias. Exato. E isso é extremamente valioso. E pensar nisso tudo, nesse crescimento, nessa expansão, Wilson, trouxe provavelmente para você desafios também relacionados à gestão. E aí eu queria que você talvez falasse um pouquinho dos desafios que agora estavam dentro de casa, né, para gerir esse processo, né, garantir que essa expansão ela não impactaria, por exemplo, numa ação, por exemplo, de qualidade, de manutenção daquilo que era a Sim. percepção do cliente. Como é que tem sido isso na realidade, né? Veja, eu entendo sempre, André, eu penso sempre que uma organização, uma empresa forte, é uma empresa com uma cultura forte, é uma empresa com um propósito forte. E um dos grandes desafios numa expansão é você manter, né, a cultura, né, Sim, e o propósito com novas pessoas entrando no time. Então, a gente, para você ter uma noção, a gente tinha uma unidade no Garcia com 3 turmas somente, e a perfeito. gente ia dar um passo em 2024 agora, né, para uma unidade na Atalaia com 12 turmas. Era o quádruplo do que a gente tinha lá no Garcia. Garcia. Então, a gente tinha um efetivo de profissionais, obviamente, muito maior do que o que a gente tinha lá no Garcia. Sim, E como é que a gente vai fazer para garantir que a cultura, que a entrega, que as pessoas vão ter o mesmo
empenho, que vão pensar da mesma forma, que vão estar na mesma sintonia dos nossos propósitos. Esse era o principal desafio, Sim, né? E os processos todos, não que eles sejam engessados, mas eles perfeito, precisam de alguma forma ser padronizados perfeito. para que a experiência do cliente não seja diferente de um para o outro, né? Em qualquer lugar que você vá, nas grandes redes, né, você tem a mesma entrega ou entregas muito semelhantes. Não que a gente seja, nem tenha a pretensão de ser uma grande rede, mas quando a gente vai criando novos núcleos, né, novas unidades, a gente precisa minimamente manter, né, o padrão O de padrão. atendimento que a gente tinha nas unidades anteriores. Então, o Unimais é um colégio, né, hoje, um curso e colégio, que tem um DNA muito forte, né? E graças a Deus as pessoas hoje replicam aquilo que a gente entendia enquanto propósito. Então hoje a gente nem sempre a gente fala que a gente é o universo positivo, mas no próprio Instagram, nos comentários, no dia a dia, nas pesquisas que a gente faz, os clientes da gente, né, normalmente dizem que o universo positivo não é somente uma hashtag que está na internet. Sim, Né? Eles realmente entendem e enxergam isso. Então, acredito que um grande indicador, né, de que você está no caminho certo é quando o seu propósito é replicado pelos próprios alunos, né, pelos sim, próprios clientes. sim. Então, quando a gente percebeu isso, a gente disse, bom, estamos no caminho. Aí vem a expansão, né? E com a expansão vem o medo, né? E o Exato. receio e a Tradução. necessidade de fazer a mesma entrega. Essa foi a principal dificuldade, né? O principal desafio da gente e que tem dado, né, até hoje ainda muito trabalho para a gente, né? Em termos de como a gente faz para entregar a mesma coisa numa Uhum. nova unidade que é maior, que hoje tem mais espaço, mais pessoas de idades diferentes, né? Certo. E isso pra gente é Um fator. um fator de muito cuidado, Muito né? cuidado. E a Isso, gente tem cuidado muito disso. perfeito, Foi aí que perfeito. entrou a Gabi hoje. Ah, que bom, que bom. E levando isso em consideração, né, tendo esse desafio da gestão, obviamente, como um desafio extremamente importante, eu sempre gosto de perguntar, quando eu estou conversando com gestores, se o desafio, sob a perspectiva deles, é um desafio que eles entendem que o peso do ato técnico é maior do que o ato comportamental. Se a gente colocasse, por exemplo, numa balança, como é que você pesaria isso? Assim, André, hoje, acho que eu entendo hoje o nosso desafio maior sendo ele um desafio mais técnico, ou talvez você dissesse assim, não, André, o meu desafio hoje é de garantir comportamento. Ou talvez eles dois estejam equilibrados, mas em algum momento, como é que você enxerga esse peso na balança? Eu diria, André, que é um equilíbrio, né? Certo, Nem só para um sim, lado, nem só para outro, mas na hora, depende dos momentos, né? Eu certo, acho que assim, na hora da contratação não tenha dúvida que a gente vai sempre analisar o técnico, isso é um fato, certo. mas o fator decisivo é o É o comportamental, comportamento. né? São vários os clichês que aparecem por aí, que, né, Exato, a gente contrata o caráter, os valores e a perfeito, gente treina as habilidades, né? perfeito. Então, todas as vezes que a gente vai fazer um processo de recrutamento, a gente pensa muito nos valores e a gente tem uma entrevista final, ao final do processo de recrutamento, né, com a gente, o pessoal da diretoria, quem vai ser o líder direto daquela pessoa. E o que a gente mais faz é entender, né, o que a gente mais tenta é nessas entrevistas entender se existe um fit, se existe um Certo, encaixe cultural ali sim, em termos de valores. Quando isso acontece, a gente vai para o próximo passo, né? A pessoa já está na operação, ela já está no dia a dia, né? E a partir daí a gente vai começando a treinar o técnico. Algumas vezes falta alguma coisa, certo, mas a gente fica muito feliz quando a gente entende que a pessoa tem capacidade e interesse em aprender rápido, né? show, Eu acho que esse é um ponto principal. Dentro do processo de recrutamento, a gente já apanhou muito, porque a gente já viu excelentes currículos, mas pessoas que não pensavam como a gente. perfeito, Da mesma forma que a gente já viu excelentes currículos, né, e pessoas que pensavam como a gente, mas que talvez tinham uma rigidez para novos processos. entendi, Então, é muito importante que a pessoa esteja aberta a aprender, aberta a entender o jeito Unimais, no nosso caso, e principalmente que ela tenha capacidade de aprender rápido. Então, a parte técnica é muito importante também, perfeito, mas acredito que o fator decisor para a gente, né, no Unimais, é o comportamental, na hora de contratar. No dia a dia, a gente vai melhorando os processos e treinando as pessoas. Mas a gente faz isso de muito. Com muita fé, né, e com muita alegria. sim, Porque quando a gente percebe que o aluno tá, ou que o, desculpa, que o funcionário, né, que o profissional tá afim, né, e ele concorda, ele enxerga, ele está na mesma página, ele consegue entender que o propósito faz sentido para ele também. sim, Então fica mais fácil.
Mas eu diria que em momentos diferentes os dois precisam estar equilibrados. Boa, boa. Hoje, se a gente dissesse assim, em termos de lições aprendidas, né? E aí eu não vou colocar apenas isso dentro da caixa expansão, mas a lição aprendida desde o momento em que vocês tomaram a decisão de sair do curso para o ato educacional, né? Quais são as lições aprendidas que você poderia destacar, assim, dizer assim, poxa, André, isso daqui foi uma lição aprendida. Se eu pudesse voltar no tempo e fazer algum tipo de ajuste, eu faria, porque isso me impactou, talvez de uma maneira não tão positiva, ou talvez até mesmo negativa, mas foi extremamente importante para o nosso aprendizado. Agora, isso daqui foi uma outra lição aprendida, assim, sendo que positiva. Essa daqui, se eu pudesse ter condições de expandir esse aprendizado para novas situações, assim, eu acho que até expandiria. Então, eu queria que você mencionasse, né, quais foram as lições aprendidas que nessa jornada você teve ou ainda está tendo e como é que você tem administrado, vocês, né, estão administrando esse aprendizado. Eu acho que uma das grandes lições é que a gente precisa estar preparado para se indispor, né? O líder que não está preparado para se indispor, não está disposto à indisposição, ele não está preparado para ser líder. Perfeito. Isso não quer dizer que a gente precisa ser rude, isso não quer dizer que a gente precisa ser desumano, né? Mas a gente precisa entender que muitas vezes é preciso dizer não. Perfeito. E quando a gente diz não, a gente não está dizendo não pessoalmente, a gente está dizendo não profissionalmente. E as pessoas que entendem que estão com a gente, né? E que dizem, pô, eu quero crescer com vocês, né? Eu quero estar junto nesse crescimento, quero crescer enquanto pessoa também. Elas normalmente vão dizer, não tem problema se eu receber um não, desde que ele seja educado e justificado. Né? Essa é uma lição porque no início de tudo a gente perdeu bons profissionais, né? Porque talvez a gente não tivesse tido a disposição, né, de se indispor, né? Sim. A gente não tinha a gente queria ser sempre o chefe bonzinho, né? O líder bonzinho, o líder que na verdade muitas vezes não faz bem nem para o crescimento profissional do funcionário. Então esse é um ponto que a gente aprendeu ao longo do processo. E um segundo que eu diria agora é que a gente precisa também estar disposto, né, a enfrentar no lado pessoal alguns dissabores, né? Trabalhar, né? Depois o que acontece? Eu sempre fui professor e sempre trabalhei em grandes escolas, né? Antes de abrir o Unimais. E é preciso fazer escolhas, né? E as escolhas, elas envolvem abdicar e abrir mão de algumas coisas. Então, toda vez que você precisa tomar uma decisão e fazer uma escolha, você precisa estar preparado para perder alguma coisa. Perfeito. Então, ao longo do caminho, né, muitas coisas me machucaram pessoalmente, porque eu fui perdendo algumas coisas, né? Perdendo contato com algumas pessoas, perdendo algumas amizades, perdendo alguns convívios, perdendo algumas oportunidades. Mas a gente sempre estava pensando, né, e focado absolutamente no propósito da gente. Não que a gente vá, mais uma vez, perder o lado humano disso. Eu acho que eu tenho uma característica minha que é pensar muito nas pessoas, né? E acredito que uma empresa, inclusive, ela é feita principalmente de pessoas, né? Pessoas e processos. Perfeito. Mas eu acho que uma grande lição é se você tem um propósito e se você realmente entende que esse propósito faz sentido para você e é o que você quer buscar, e esteja disposto, né, e preparado para os momentos ruins, né, de cada jornada. Então, existe mesmo esse equilíbrio, existe muitas vezes até momentos muito mais duros do que momentos leves, mas nada substitui, nada paga um sorriso de uma mãe que diz: o meu filho está estudando mais, o meu filho está acordando mais cedo, o meu filho acorda cedo e pede para ir para a escola, ele está animado, ele está em casa muito mais organizado, está tirando notas melhores. O aluno dizer: mãe, eu não quero voltar para casa, espere aí mais um minuto que eu quero ficar com meus colegas. A criança pequenininha dizer: eu não quero ter férias, né? Eu tenho uma sobrinha que está estudando lá. Dizer: eu não queria férias, eu queria ir para a escola todos os dias. Então, qualquer que seja o trabalho, qualquer que seja a carga, a sobrecarga, e ela existe, né? Mas nada paga, né? Nada substitui a satisfação e principalmente as provas, né, diárias de que o propósito está funcionando e de que as pessoas estão enxergando, né, a sua ideia, né, de educação. Eu passei por muitas escolas, como eu falei, eu enxerguei coisas maravilhosas em muitas das escolas que eu passei, e enxerguei pontos, né, que eu dizia assim: se eu pudesse, eu fazia um pouquinho diferente. Tem muita coisa para fazer, né? Quando a gente conversou lá e vocês começaram o trabalho com a gente lá, a gente disse: ó, da cortina para frente
tá indo tudo muito Muito bem, bem. né? Lógico que existem pontos de melhoria da cortina para frente também, mas da cortina para trás a gente precisa organizar muita coisa, né? A gente precisa, e a gente já tem feito isso. Acho que o grande diferencial é que a gente é muito resolutivo. A gente Perfeito. entende que existe uma necessidade e a gente não protela. A gente quer resolver, vamos resolver logo, Pronto. né? Vamos tentar enxergar que caminho a gente vai seguir e vamos resolver logo. Entendi. E acredito que, assim, muitas das coisas que têm acontecido e que têm mostrado pra gente os pontos que a gente precisa ajustar, tem acontecido por conta da rápida expansão da gente, né? Imagine que em 2022 a gente era só cursinho, 23 abrimos o colégio de ensino médio, 24 já temos quase todos os segmentos, né? De Fundamental 1, Fundamental 2, né? Anos iniciais, anos finais e médio. Sim. Então foi meio que aquela loucura do empreendedor dizer assim, a gente acelera e depois a gente conserta, né? Exatamente. Vamos crescer e aproveitar as oportunidades do Progresso, mercado. depois ordem. Primeiro é progresso, depois é Depois ordem. ordem. Exatamente. E agora tá na hora da gente Fazer a ordenar o ordem. negócio, Nossa, organizar. E aí, mais uma vez, entra a Gabi. boa, boa, boa. Meu caro, veja, existe um Wilson que lá atrás trilhou um caminho e naturalmente passou por diversas situações que trouxeram o Wilson que eu estou conversando hoje. Trouxeram, né, para a pauta o Wilson que eu estou conversando hoje. E normalmente essa é uma pergunta que eu faço sempre, né, para a turma que eu converso, bato um papo aqui no podcast, que é: que tipo de insight, conselho, boa prática é possível externar hoje, depois desse amadurecimento, que talvez para aqueles que estão passando pelo mesmo processo, aqueles que estão de alguma maneira sentindo as dores, né, não só do crescimento, mas as dores do ato de empreender mesmo, faria sentido ouvir. E aí eu pergunto, normalmente com essa predisposição, né, o que é que o Wilson de hoje falaria para o Wilson de lá de trás, porque eu parto do princípio que esse mesmo conselho de um Wilson mais maduro faria talvez o Wilson lá atrás pensar em alguns pontos que, naturalmente, lá atrás ele não conseguiria pensar em função daquilo que ele vivenciou até aquele momento. E eu acho que é uma forma talvez didática, né, de trazer, né, esses pontos de uma maneira que a turma que nos ouve ela consiga assimilar e entender que talvez possa, né, se utilizar dessa boa prática também e colocar isso no dia a dia deles. O que é que você diria para esse Wilson de lá de trás? É uma boa pergunta. Eu nunca parei para pensar nisso, Né? não, viu, André? Mas, apesar de ser uma pergunta comum, mas eu nunca parei para pensar nisso, Sim, não. Acho que uma coisa que eu diria era assim: Wilson, lá na frente as coisas vão acontecer. Então, assim, sim, seja apaixonado, sim, mas não seja passional. Né? sim, Seja apaixonado pelo que você faz, seja apaixonado pelo seu propósito, se certo, alimente disso, se alimente do seu propósito, mas tenha paciência, certo, né? E seja passional, e não seja passional. Não coloque o carro na frente dos bois, não pense de forma emocional somente, né? certo, Use a razão, estude muito, sim, leia muito, entenda muito como o mercado está acontecendo e veja sempre qual é a melhor forma de fazer aquilo que você já faz. perfeito, Né? Não é só. E não só fazer a mesma coisa que você faz de forma melhor, mas fazer coisas melhores. Né? perfeito, Buscar sempre qual o próximo passo. perfeito. A gente sempre ouve nessas coisas nesses programas de empreendedorismo que crie o negócio que vai destruir o seu próprio Exato, negócio, né? exato. Não, pense lá na frente, né? Como você pode ser derrotado e crie, né, o Em seu cima principal disso. concorrente. E isso nada mais é do que se você for apaixonado e você respirar, né, todos os dias aquilo que você se propôs a fazer, mas tiver paciência, os momentos vão chegando. Né? A gente ainda Perfeito. tem um caminho muito grande pela frente. A gente não. A gente está muito feliz com a expansão, a gente está muito feliz com onde nós estamos chegando, com o reconhecimento no mercado. É muito legal quando você sai na rua e você encontra alunos novinhos, maiores, né? E, Perfeito. tio, como é que você E tá e tá, tal? É muito legal. A gente tem outras pretensões também, a gente sabe onde a gente pode chegar, né? Mas olhando para trás, a gente não pode deixar de reconhecer e agradecer, né? Por sim, tudo que a gente conquistou, né? E pelo pessoal que muitas vezes, André, veja, o Unimais, quando a gente começou a atender para matrículas, né, de 2024, a gente tinha um projeto pedagógico, perfeito. né? A gente não tinha prédio ainda, a gente Certo. não tinha, muitas vezes, nos primeiros pais que foram, né, lá conversar com a gente não tinha nem a planta da arquitetura, né, o Sim, projeto arquitetônico. Mas a gente tinha um projeto pedagógico no qual a gente acreditava muito, a gente tinha certeza que ia sim. funcionar.
E os pais que estão com a gente são as pessoas que mais merecem o nosso reconhecimento Sim, e a nossa gratidão. E eu acho que é essa paixão, né, que sim, fez a gente chegar, né, nesse reconhecimento e que fez a gente chegar nessa possibilidade de expansão. Pra gente isso não tem preço. perfeito. Era isso, eu diria, seja muito apaixonado pelo que você faz, busque cada vez ser melhor, mas tenha paciência, Tenha né? paciência. Não seja passional, não meta os pés pelas mãos, porque isso pode custar muita coisa, né? Perfeito, muito. Muito bom, É muito isso. bom. Ah, eu vou me permitir, em função até mesmo da dinâmica do time, eu acho que eu até tenho direito a mais uma pergunta, né? Olhando aqui para a turma, e não mais do que isso, porque senão eles vão também puxar a minha orelha. Mas talvez perguntar para você, olhando sobre o aspecto do negócio, né? Já que a gente está falando sobre educação, eu entendi que talvez essa pergunta fizesse sentido. É, o componente educação e o componente tecnologia, né? A importância disso para a ação empreendedora, entendendo que, óbvio, né? As duas têm o seu critério de importância, o seu peso dentro dessa lógica, mas como é que você enxerga esses dois temas dentro do negócio, né? A importância de ser educado empresarialmente e a importância do uso da tecnologia para facilitar aquilo que muitas vezes a gente faz de forma mecânica, né? Na realidade, a gente nunca deixou de lado a tecnologia. Muitas vezes o pessoal tem uma visão um pouco romantizada, né, da Da educação, educação. de ser quadro, giz e papel Perfeito. somente, aquelas pilhas de livros e tal. Sim, A gente usa muito inteligência artificial, a gente usa muito análise de dados, a gente usa muito indicadores, né? perfeito. E a tecnologia vai servir muito para isso, né? A gente pensa muito em diversos indicadores, né? E aí vem todas as planilhas, os Power BIs, os Exato. dashboards todos. Então, a gente pensa muito nisso em termos de empreendedorismo. E aí eu vou me permitir fazer uma ligação disso, inclusive, com o próprio processo de educação. Sim, Hoje muitas pessoas falam sobre a inteligência artificial, né? E a substituição que talvez a inteligência artificial possa fazer em relação a vários, como eu posso falar, várias posições de trabalho, né? certo. Mas a inteligência artificial foi criada por humanos, né? E ela vai responder de acordo com as perguntas que os humanos fizerem. Então é preciso ser inteligente para usar a inteligência artificial, né? Perfeito. Para que você possa fazer as perguntas certas. Exato. Porque se você fizer perguntas. Aí a inteligência que antes, né, era necessária para que você achasse as respostas, hoje é necessária para que você Você faça as faça perguntas perguntas certas. certas. Né? Então, acredito muito no poder da educação. E aí vem a pessoa que é, de repente, muito interessada, é autodidata, a pessoa que gosta muito de ler, a pessoa que gosta muito de buscar, a pessoa que gosta mais da tecnologia. Então, são perfis diferentes, mas todos eles podem, né, se valer da educação, Sim, né, e da tecnologia para serem pessoas melhores. Independente de qualquer coisa, né, o buscar sempre, o aprender sempre, nunca vai ser demais, né? sim, Então, é importantíssimo que as pessoas levem nesse caminho. Em relação à tecnologia, a gente usa na questão do empreendedorismo, a gente usa sempre, todos os dias, e acredito que hoje, nenhum empreendedor, por menor que seja, por mais simples que seja o segmento, né, em que ele atua, vai conseguir viver sem a tecnologia, né? Hoje a gente, né, compra qualquer coisa na rua, né? E a gente já paga no Pix, a gente já paga perfeito. no débito e tal. Então, sem tecnologia, nosso mundo hoje não funciona, seria um caos. E a gente precisa saber aliar as coisas, né? Perfeito. Com equilíbrio, né? E sabendo fazer dessa forma, acredito que a gente consiga ser Foi. sempre melhor, sempre trilhar o caminho da evolução. Muito bom, muito bom. Eu disse para vocês. Se você não anotou, na minha época, talvez até mesmo na época de Wilson, essa tecnologia a gente não tinha, né? Era Aí, papelzão. papelzão aqui, se o professor falasse e a gente não tivesse ali anotando, provavelmente a gente teria uma dificuldade. Mas hoje você volta esse vídeo quantas vezes você quiser, coloca ele em velocidade maior, menor, e isso facilita muito a vida. E, obviamente, você tem essa oportunidade de fazer isso, inclusive de compartilhar, né, com outras pessoas, né, com outros empreendedores, que talvez faça sentido também para eles ouvir um pouco sobre essa ação empreendedora, essa ação de expansão, os desafios, os insights que foram colocados aqui, né, por Wilson, que já faz isso há muito tempo. Né? Então, não estamos achando alguma coisa aqui, nós estamos conversando sobre coisas que de fato foram aprendidas por quem fez, né? Por quem faz todos os dias. E desde já, mais uma vez, quero agradecer, chefe, né? Pelo cuidado, né? Ainda que um pouco mais resfriado, hoje ele ainda, né? Chegou aqui e disse, pô, André, né?
estou aqui numa situação tal, mas abrilhantou, né? Falou de forma objetiva, direta sobre os desafios e a gente fica mais uma vez grato, né? Pela parceria, pelo cuidado e, obviamente, eu vou querer, obviamente, né? Não sei se ele vai aceitar, mas vou querer convidá-lo novamente para falar sobre Vamos, outros foi um temas, prazer. né? Obviamente, para a gente conversar aqui à vontade e entregar mais conteúdo qualificado aí para vocês, tá bom? Vou deixar essa última palavra com ele para ele se despedir, obviamente, e deixar inclusive os contatos, né, e dizer onde é que a gente encontra, né, mais informações sobre o Unimais e qualquer outra frente de trabalho que ele esteja aí a tocar, né, no dia a dia dele. Fica à vontade, chefe. Eu queria agradecer. Antes disso, eu queria falar um negócio que você estava Sim, falando aí sobre tecnologia. Eu acho bem interessante a sua colocação em relação ao papel, né? A gente anotava no papel e sim, tal. sim, sim. Eu tava lendo essa semana, André. Existe um aplicativo já que faz anotações de reunião. Entendeu? É uma Sim. loucura. Você faz a reunião Ele e os aplicativos, né, ele consegue entender de você o que é que você Aham. anotaria, né? Aham. Se eu fosse você, eu anotava isso. É, né? É Eu vou muito ter que louco, fazer isso, é muito exato. louco. Eu gosto muito, eu embarco muito nessa onda. Eu Aham. testo tudo. Eu sou, Aham. naquela curva da inovação, eu sou um early adopter, né? Eu sou o cara Aham. que lançou, eu Exato, quero Luiz testar, eu Casar. quero ver, né? É muito legal. Gostei, já gostei. Mas eu queria muito agradecer a oportunidade, dizer que para mim é sempre um prazer conversar com pessoas que agregam, acrescentam, são inteligentes, pensam para frente, gostam de empreender, né? E Sim, gostam de arrumar soluções. A Gabriel sempre ajudou a gente, desde a época da nível superior na empresa de perfeito. formaturas, né? E agora está no Uni também, está fazendo um Boa. trabalho excelente. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir, nos bastidores, Sim, organizar tudo que a gente precisa organizar em pouco tempo. sim. É uma missão boa, viu, para Boa, vocês. missão boa, desafio. Para falar sobre o colégio, para saber um pouquinho mais sobre o Colégio Unimais, a gente está no Instagram, é o nosso principal canal de comunicação, Colégio Unimais, UNIMAIS, por extenso, Colégio Unimais. Lá você vai ver todos os projetos de todos os segmentos, né? Projetos de leitura, projetos de tecnologia, de robótica, o bilíngue. A gente tem muitas coisas que hoje, quando os pais olham, eles dizem, poxa, bacana, eu tô muito satisfeito. E a gente também tá, Sim. e vamos para frente. Um abraço a todos, espero ter ajudado um pouquinho, contribuído com alguma coisa e estou sempre à disposição. Cumpriu a missão, chefe, nem se Valeu. preocupe. Abraço para todos e se ligue que tem mais conteúdo legal aí por vir. Abraço.